Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Você está no curso de liderança e eu sou o professor Marco Faleiro. Essa disciplina é Introdução à Teologia. E nós já estamos a terminar essa aula dupla. Estamos na última aula, que é a 8ª aula. Essa é a segunda parte. Então só temos mais esta e outra ava. Cada ava são 15 minutos. Gaste o tempo analisando, ouvindo, talvez até mais de uma vez, para você poder crescer. Na última ava, nós falamos acerca da Trindade. E agora nós queremos falar, continuando ainda no mesmo assunto, de introdução à teologia de conhecimento. Mas é bom lembrar que também a maioria, ou tudo que achamos ser verdade na Bíblia, é interpretação humana. Portanto, pode ter erros. Pense nisso. Veja, em 2 Pedro 1, 20 e 21 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, que é a Bíblia, é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é para todos, mas também é para cada um. Isso acontece por uma atuação do Espírito Santo, como nós já falamos anteriormente. A Bíblia, ou a revelação de Deus, que é Jesus, é o Logos. Mas Deus tira do Logos o rema, ou seja, a palavra viva, específica para você, ou para um indivíduo. Veja o texto, e eu queria agora entrar nessa parte do conhecimento que eu falei, inclusive baseada aí nesse livro de Gui e de Nathaniel. Nós vemos lá em Mateus 22, 29, o texto que diz: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, que é a realidade do erro. Mas lá no início, nós começamos a falar sobre isso. Mas eu queria agora entrar um pouquinho dentro desse texto, dentro do original. Veja, fazendo uma análise hermenêutica, eu teria que pegar o original e ver palavra por palavra. Você está vendo aí a letra em grego e transliterado, Então, a leitura seria planaste me eidetos tas grafas, mede ten dinamin tu theu. Bom, essa seria em grego. Mas a palavra, vamos dizer, sem fazer uma tradução literal, você erra não sabendo a escritura, ou as escrituras. Nem o poder de Deus. Aí é a ou o, Porque aí nós temos essa ideia do gênero, do substantivo utilizado. Mas olha você vê que interessante isso. Vamos começar com planaste. Errais ou vocês erram. Planaste aparece 7 vezes na Bíblia, é uma palavra grega, e 39 vezes em todas as ocorrências desse substantivo. Errar também tem o sentido de ser enganado, se perder, ser iludido, ficar vagueando. Olha a amplificação da compreensão da palavra em si. Vamos continuar. Eidotes. Errais ou vocês erram. Eidotes aparece 23 vezes na Bíblia, a palavra grega 319 vezes em todas as ocorrências. E o significado é conhecer. Então vocês erram, como conhecer tem o sentido de saber, vindo da origem da palavra, vendo para conhecer ou saber. Então vejam, continuando em eidotes. Eidotes então é conhecer, mas é um conhecer que eu vejo para conhecer. Pois isto, no texto, é claro, pois o conhecer aqui é relacionado com as Escrituras ou a Bíblia. Então, conhecer vendo na Bíblia ou examinando o texto na Bíblia. Então, é um conhecimento adquirido, não é um conhecimento que está implícito em nós, Não é um conhecimento que nós temos, é um conhecimento que nós recebemos através de ver ou de conhecer, ou seja, de examinar. Ainda dentro da palavra eidotes, temos uma chave para não errarmos. Conhecer ou estar olhando, estudando, guardando a Bíblia. Olha como é interessante quando nós fazemos
uma análise hermenêutica palavra por palavra. É muito profunda a Bíblia. Já pensou fazer isso em toda a Bíblia, tanto com o grego e com o hebraico? O que isso não vai trazer de revelação na sua vida? Agora, para isso, você tem que ter conhecimento, né, do grego, do hebraico, da gramática, da hermenêutica e de muitos outros ferramentas que podem te ajudar na compreensão da Bíblia. Mas nós vamos terminando, sempre lembrando algumas coisas ou repetindo, e é bom lembrar que essa é a penúltima AVA, mas é a última aula dessa disciplina. Vejam uma afirmação que eu achei interessante do livro, que tem nos ajudado acerca especificamente do tema e o Espírito Santo nas Escrituras. O movimento pentecostal tem sido acusado de ser um movimento centrado na experiência, como de fato é, mas também deve ser centrado na Bíblia, né? É um movimento centrado na Bíblia, porque é da Bíblia que nós entendemos a nossa experiência do nosso dia a dia com o Espírito Santo, né? Agora, muitas vezes algumas pessoas pensam que por causa disso nós não devemos estudar, não devemos conhecer, não devemos gastar tempo nos aperfeiçoando, mas nós vimos no texto agora há pouco que a gente erra porque não se dedica a conhecer, porque não está olhando para as Escrituras, que é a Bíblia, para conhecer. Mateus 16, 20 diz, confirmando a palavra, que a tradução, né, do original é logos, né, por meio de sinais que se seguiam. Então, a inspiração sendo demonstrada pela experiência. Então, ter experiência não significa não buscar conhecimento. Pelo contrário, a experiência ratifica o conhecimento que você tem. Na verdade, a experiência, ela vem, às vezes, até dar entendimento do conhecimento que você tem, porque você pratica. Em Provérbios 1:23 diz assim, derramarei copiosamente sobre vós outros o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Olha, com o Espírito sendo derramado, é que existe a compreensão exata da revelação de Deus, ou da palavra de Deus. Aqui o termo palavra é logos. O Espírito Santo nos faz saber ou nos dá conhecimento da palavra de Deus. Sem ele não há como conhecer a verdade. No hebraico, a palavra conhecimento, porque nós estamos ali no Velho Testamento, é Yadá. Né? A Septuaginta que traduziu para logos. Mas a palavra original é Yadá. E Yadá é um conhecimento que envolve todo o ser, conforme a percepção da língua hebraica, a mente, coração e o corpo. Nós podemos dizer espírito, alma e corpo. O conhecimento completo. O Espírito Santo vos fará saber o Yadá, ou seja, ter o conhecimento que envolva toda a realidade humana, espírito, alma e corpo. Você dependerá de Deus para tudo em sua vida. Ele pode te dar todo o conhecimento para viver, tudo. Mas tudo isso depende da atuação do Espírito Santo na sua vida. E você não deveria fazer nada sem depender do Espírito. Mesmo conduzir um carro ou arrumar uma casa, seja qual for o que você fizer, Jesus ainda fala, sem mim nada podeis fazer. Veja lá em Lucas 12:12. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis fazer. É a relação da verdade com o relacionamento e obediência ao chamado de Deus. Ainda aí em Lucas 12:12, veja, porque o Espírito, pneuma em grego, santo, vos ensinará, didaquê, te dará conhecimento naquela mesma hora a coisa que deveis fazer. Que hora? O versículo anterior diz, quando vos levarem à sinagoga e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupais ao modo que respondeis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Ou seja, no momento que, estando envolvido com a obediência a Deus, você precisar, o Espírito Santo estará lá para te ensinar o que fazer, te dando o conhecimento necessário para isso. Mas acima, no verso 2, Jesus diz, não há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. O Espírito Santo sabe tudo. Ele é Deus e estará com você, pois ele tem todo o conhecimento.
aqui a ideia do gnosis, não do logos, mas do gnosis, né? Apesar de conhecimento gnosis é a revelação da palavra logos, né? É eu perceber, entender o logos. Bom, aqui eu entro um pouquinho na filosofia, né? Dentro da ideia teológica, que é lógico que a gente tem uma forma de filosofar biblicamente, né? Porque, na verdade, toda a condução de uma teoria é uma filosofia, e uma filosofia de vida, e a Bíblia é uma filosofia de vida. A palavra é Jesus, e quem pode revelar ou dar o conhecimento é o Espírito Santo. 1 Coríntios 2,13 diz assim: disto também falamos, não em palavras, logos, no original, ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Alguém pode querer saber sobre o rema. Vamos falar do rema um pouquinho. O rema aparece em todas as ocorrências da Bíblia 70 vezes. Olha, interessante, 70 de 7, né? Como rema aparece apenas 23 vezes. O significado de rema é uma palavra falada. Considerando a Bíblia, toda palavra que sai da boca de Deus é viva e eficaz. Portanto, quando a Bíblia usa rema, podemos considerar que é a palavra viva que sai para produzir efeito. Porque logos, ou palavra de Deus, é viva e eficaz e mais penetrante do que a palavra do que alguma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e do espírito, de juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Está lá em Hebreus 4,12. E a palavra aí é logos. Veja, Deus explica o que é sua palavra. Assim será a palavra que saía da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Isaías 55,11. Jesus, porém, respondeu, e está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, olha, de todo rema, que procede da boca de Deus. Mateus 4,4. Olha que interessante quando nós olhamos no original. Isso dá para fazer uma pregação, não é? Você só compreenderá a palavra de Deus se realmente proceder da boca de Deus. Se há pessoas comprometidas com a palavra de Deus, com certeza são aquelas que creem no batismo do Espírito Santo. Elas têm um ministério de inspiração, creem na profecia, no falar em outras línguas, glossária, né, com interpretação, nas revelações inspiradas. Como se pode saber se essas palavras vêm ou não de Deus? Nós já falamos sobre isso, né? Existem algumas regras que você pode utilizar. Mas, acima de tudo, você tem que depender do Espírito Santo. E essa frase eu queria deixar como a frase final desta aula, dessa AVA especificamente. Nós temos mais uma AVA ainda, e você deve ver a última AVA dessa disciplina, que é a Introdução à Teologia. Mas é que se você se considera realmente uma pessoa cheia do Espírito Santo, um pentecostal, alguém que crê na atuação do Espírito Santo nos dias de hoje, quer dizer, você não é um cessacionista, né, que crê que a atuação do Espírito Santo só aconteceu lá no tempo de Atos e que acabou, hoje não tem mais nada. Graças a Deus nós estamos livres dessa teoria da teologia, mas que nós consideramos errado. Mas se você é uma pessoa assim, você tem que crer que você precisa de conhecimento, que você precisa de conhecer a Bíblia, que você precisa de estudar mais para que você possa crescer e possa ser mais usado por Deus por causa da revelação que Deus coloca na sua vida. Amém? Então estamos a terminar essa aba. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia do curso de liderança. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E seja feliz, mas faça alguém feliz. Amém.